Gross continua a discutir jogos cuja característica consiste no fato de que intensificam a alegria proveniente do reconhecimento, opondo obstáculos a este último. Travessão. O que vale dizer criando um estancamento psíquico liberado pelo ato do reconhecimento. Sua tentativa de explicação, contudo, abandona a hipótese de que o reconhecimento seja gratificante em si mesmo, já que, referindo esses jogos, faz remontar o prazer do reconhecimento a uma alegria de poder, uma alegria pela superação de uma dificuldade. Considero o último fator como secundário e não vejo razão para descartar a concepção mais simples de que o reconhecimento seja gratificante em si mesmo. Travessão. Através do alívio de uma despesa psíquica. Travessão, e que os jogos fundados neste prazer utilizem o mecanismo do estancamento apenas para aumentar o montante de tal prazer. Em geral, reconhece-se também que as rimas, alterações, refrões e outras maneiras de repetição de sons verbais semelhantes que ocorrem em versos utilizam a mesma fonte de prazer, travessão, a redescoberta de algo familiar. O sentimento de poder não desempenha um papel perceptível nessas técnicas muitíssimo similares àquela do uso múltiplo nos xistes, em vista da íntima conexão entre reconhecimento e rememoração, não é temário supor que possa haver também um prazer na rememoração, travessão, que o ato de recordar seja em si mesmo acompanhado por um sentimento de prazer de origem semelhante. Gross não parece ser avesso a tal hipótese, derivando-a, entretanto, uma vez mais, do sentimento de poder, ao qual atribui, a meu ver, erradamente, a principal razão do prazer em quase todos os xistes. A redescoberta do que é familiar é o fundamento da utilização de um outro recurso nos xistes, ainda não mencionado. Refiro-me ao fator atualidade, fértil fonte de prazer da grande parte dos xistes, bem como explicativa de algumas peculiaridades na história da vida dos xistes. Há xistes completamente independentes dessa condição, e em uma monografia sobre xistes somos obrigados a fazer uso quase exclusivo de xistes dessa espécie. Não podemos esquecer que, em comparação com os xistes perenes, talvez nos riamos mais francamente daqueles que ora nos são de difícil uso porque requerem comentários mais extensos e mesmo com tal ajuda não produziriam seu efeito original. Tais xistes contêm alusões a pessoas e eventos que foram àquela época atuais, despertando o interesse geral e ainda o mantendo vivo. Quando esse interesse cessa e o assunto em questão fica sedimentado, tais xistes perdem também parte de seu efeito gratificante, aliás, bem considerável. Por exemplo, o xiste feito por meu cordial anfitrião, chamando de Home Lord o pudim que estava sendo servido, não me parece hoje tão bom quanto no dia em que a Home Rule
era uma destacada manchete nas colunas políticas de nossos jornais diários. Tentando avaliar os méritos desse xiste, agora os atribuo ao fato de que uma única palavra transportou-nos em pensamento, economizando longo rodeio do círculo de ideias da cozinha para o das remotas ideias políticas. Mas, ao mesmo tempo, minha descrição deveria ter sido diferente, devendo eu ter dito que aquela palavra nos transportava do círculo de ideias culinárias para as políticas muito distantes delas, assegurando, entretanto, nosso vívido interesse, porque estávamos constantemente envolvidos nela. Abre parênteses, na discussão política, fecha parênteses. Um outro xiste, abre aspas, esta garota faz-me lembrar Dreyfus. Ninguém no exército acredita em sua inocência. Fecha aspas, está hoje esmaecido, embora seus métodos técnicos permanecessem inalterados. O desconcerto causado pela comparação e o double entendre na palavra inocência não podem compensar o fato de que a alusão à época tocando em um evento catequizado de recente excitação hoje recorda uma questão liquidada. Eis um xiste que é ainda atual. Abre aspas, a princesa real Louise aproximou-se do crematório em Gotha perguntando quanto custava uma Verbrennung, entre colchetes cremação. O gerente respondeu, abre aspas, normalmente 5.000 marcos, mas a senhora lhe custará apenas 3.000 por já ter sido durchgebrannt, abre colchetes, literalmente, ter sido queimada, gíria por ter fugido, fecha colchetes, uma vez, fecha aspas. Um xiste como esse hoje nos soa irresistível. A curto prazo perderá substancialmente nossa estima. Pouco tempo mais tarde, a despeito de constituir um bom jogo de palavras, perderá seu efeito inteiramente, sendo daí impossível repeti-lo sem acrescentar um comentário explicativo de quem fora a princesa Louise e em que sentido fora ela durchgebrannt. Assim ocorre com grande número de xistes em circulação durante certo período de sua vida. Esta segue um curso que consiste em um período de florescimento e em outro de decadência, que termina no completo esquecimento. A necessidade sentida pelos homens de derivar prazer de seus processos de pensamento está, portanto, criando constantemente novos xistes baseados nos novos interesses do dia. A força vital dos xistes atuais não é deles próprios, é tomada por empréstimo, em virtude da alusão a outros interesses, cuja expiração determina também o destino do xiste. O fator atualidade é uma fonte de prazer efêmera, é verdade, mas particularmente abundante, que suplementa as fontes inerentes ao próprio xiste. Não se pode simplesmente fazê-la equivaler à redescoberta do que é familiar. Antes está envolvida com uma categoria particular do que é familiar, que possui, além do mais, a característica de ser novo, recente e intocado pelo esquecimento.
Na formação dos sonhos também deparamos com uma especial preferência pelo que é recente, não nos podendo escapar a suspeita de que a associação com o que é recente é recompensada e, pois, facilitada por uma peculiar bonificação de prazer. A unificação, que afinal não é outra coisa que uma repetição na esfera das conexões materiais, foi reconhecida especialmente por Fechner como fonte do prazer nos xistes. Este escreve, abre parênteses, Fechner, 1897, capítulo 17, fecha parênteses, abre aspas. Em minha opinião, a parte principal no campo que estamos considerando cabe ao princípio da conexão unificada das multiplicidades. Esta, entretanto, requer apoio de determinantes auxiliares, para que o prazer derivado em tais casos, com seu caráter peculiar, possa transpor o limiar mínimo, fecha aspas. Em todos esses casos de repetição verbal das mesmas conexões, ou do mesmo assunto, ou de redescoberta do que é familiar ou recente, parece impossível evitar de derivar o prazer por sentido da economia na despesa psíquica, travessão, desde que essa linha de abordagem se revele frutífera em elucidar detalhes e em alcançar novas generalidades. Estamos atentos para o fato de que ainda devemos esclarecer como é que a economia opera e qual o sentido da expressão, abre aspas, despesa psíquica, fecha aspas. O terceiro grupo de técnicas de xistes, travessão em sua maior parte, xistes conceptuais, travessão, que compreendem raciocínios falhos, deslocamentos, absurdo, representação pelo oposto, etc., pode, à primeira vista, parecer produzir uma impressão especial e não delatar qualquer afinidade com as técnicas de redescoberta do que é familiar ou de substituição das associações com objetos por associações com palavras. Entretanto, é particularmente fácil fazer aqui operar a teoria da economia ou do alívio da despesa psíquica. Não se põe em dúvida que é mais fácil e mais conveniente divergir de uma linha de pensamento que então se assumia do que mantê-la. Tanto quanto é mais fácil confundir coisas diferentes do que contrastá-las, travessão. De fato, é especialmente conveniente admitir com válidos métodos de inferência que são rejeitados pela lógica e, finalmente, reunir palavras ou pensamentos sem respeitar a condição de que façam sentido. Disso não se pode duvidar, são precisamente essas coisas feitas pela técnica dos xistes que estamos discutindo. No entanto, a hipótese de que um tal comportamento por parte da elaboração do xiste fornece uma fonte de prazer aparece-nos como estranha, pois, exceto quanto aos xistes, qualquer funcionamento intelectual deficiente nos causa apenas desagradáveis sentimentos defensivos. O prazer no no-sense, como podemos abreviadamente chamá-lo, é encoberto na vida a sério até o ponto do desvanecimento. Para demonstrá-lo, devemos investigar dois casos, travessão, um em que é ainda visível, outro em que volta a tornar-se visível.
o comportamento de uma criança na aprendizagem de sua língua e o comportamento de um adulto cujo estado mental foi alterado toxicamente. O período em que uma criança adquire o vocabulário da língua materna proporciona-lhe um óbvio prazer de experimentá-lo brincando com ele, segundo as palavras de Gross. Reúne as palavras sem respeitar a condição de que elas façam sentido, a fim de obter delas um gratificante efeito de ritmo ou de rima. Pouco a pouco esse prazer vai-lhe sendo proibido, até que só restam permitidas as combinações significativas de palavras. Quanto mais velho tenta ainda emergir ao desrespeito das restrições que aprendera sobre o uso de palavras. Estas são desfiguradas por pequenos acréscimos particulares que lhes faz suas formas sendo alteradas por certas manipulações, por exemplo, por reduplicações ou Zittersprache. É possível mesmo a construção de uma linguagem secreta para uso entre companheiros de brincadeira. Tais tentativas são reencontradas entre certas categorias de doentes mentais. Qualquer que seja o motivo que leva a criança a iniciar esses jogos, creio que, em seu desenvolvimento posterior, ela própria desiste deles pela consciência de que são absurdos, divertindo-se algum tempo com eles devido à atração exercida pelo que é proibido pela razão. Usa agora tais jogos para se evadir da pressão da razão crítica. Muito mais poderosas são as restrições impostas à criança durante o processo educacional quando se a introduz no pensamento lógico e na distinção entre o que é falso e verdadeiro. Na realidade, por essa razão, a rebelião contra a compulsão da lógica e da realidade é profunda e duradoura. Mesmo o fenômeno da atividade imaginativa pode ser incluído nessa categoria, entre colchetes, rebelde. O poder de crítica aumenta tanto na derradeira infância e no período da aprendizagem estendida além da puberdade, que o prazer do nonsense liberado só raramente ousa se manifestar diretamente. Ninguém se aventura a dizer absurdos, entretanto, a tendência característica dos rapazes em dizer absurdos ou idiotices parece-me diretamente derivada do prazer no nonsense. Nos casos patológicos, vemos frequentemente essa tendência ser intensificada a um tal grau que uma vez mais domina a conversa e as respostas dos escolares. Pude convencer-me no caso de alguns garotos da escola secundária que desenvolveram neuroses que as elaborações inconscientes de seu prazer no nonsense não desempenharam parte menor em sua deficiência que a sua real ignorância. Igualmente, mais tarde, os estudantes universitários não prescindem destas demonstrações contra a compulsão da lógica e da realidade, cujo domínio, entretanto, percebem crescentemente mais intolerante e irrestrito. Muitas das brincadeiras verbais dos estudantes fazem parte dessa reação.
pois o homem é um incansável buscador do prazer. Travessão. Esqueço-me onde deparei com essa feliz expressão, travessão. Qualquer renúncia de um prazer já desfrutado é dura para ele. Com o eufórico nonsense de seu Bierschweffel, por exemplo, o estudante tenta recuperar seu prazer na liberdade de pensar, da qual vai sendo mais e mais privado pela aprendizagem da instrução acadêmica. De fato, mesmo muito mais tarde, quando já adulto, encontra outros em congressos científicos e novamente se sente na posição de aprendiz. Finda a reunião, é a vez do Kneipzeitung, que distorce em nonsense as novas descobertas como compensação oferecida ao novo acréscimo em sua inibição intelectual. O Bierschweffel e o Kneipzeitung evidenciam por seus próprios nomes que o senso crítico repressor do prazer no nonsense tornou-se já tão poderoso que só pode ser afastado temporariamente com ajuda tóxica. Uma mudança no estado de espírito é o mais precioso dom do álcool à humanidade, e devido a isso, o veneno não é igualmente indispensável para todos. Uma disposição eufórica produzida endogenamente ou por via tóxica reduz as forças inibidoras, entre as quais o senso crítico, tornado de novo acessível, fonte de prazer sobre as quais pesava a supressão. É muito instrutivo observar como os padrões de xiste se extinguem à medida que o humor melhora, pois bom humor substitui o xiste, assim como os xistes devem tentar substituir o bom humor, onde as possibilidades de prazer, travessão, entre elas o prazer no nonsense, travessão, por outra parte, inibidas, podem recuperar-se, abre aspas, mit winning Witz und viel Behagen, fecha aspas. Sob a influência do álcool, o adulto torna-se outra vez uma criança, tendo de novo o prazer de dispor de seus pensamentos livremente, sem observar a compulsão da lógica. Espero ter agora demonstrado que as técnicas dos xistes que utilizam o absurdo são uma fonte de prazer. Necessito apenas repetir que tal prazer procede de uma economia na despesa psíquica ou de um aliviamento da compulsão da crítica. Se lançamos uma vez mais os olhos sobre os três distintos grupos de técnica dos xistes, verificamos que o primeiro e o terceiro desses grupos, travessão, a substituição das associações objetivas por associações verbais e o uso do absurdo, travessão, podem ser unificados como procedimentos de restabelecimento de velhas liberdades e de liberação da carga de instrução intelectual. São alívios psíquicos em certo sentido, contrastados à economia que constitui a técnica do segundo grupo. O alívio da despesa psíquica já existente é a economia na despesa psíquica que se há de requerer. Travessão. Destes dois princípios derivam todas as técnicas dos xistes e, consequentemente, todo o prazer que advém delas. As duas espécies de técnicas e de obtenção do prazer coincidem em quase tudo,
com a distinção entre os xistes verbais e conceptuais. A discussão precedente concede-nos inesperadamente um insight sobre a evolução ou a psicogênese dos xistes, a qual examinaremos agora mais detidamente. Já entramos em contato com estágios preliminares dos xistes e o desenvolvimento destes em xistes tendenciosos provavelmente descobrirá novas relações entre as várias características dos xistes. Antes que tal coisa seja um xiste, existe apenas aquilo que podemos descrever como jogo ou como gracejo. O jogo, guardemos esse nome, aparece nas crianças que estão aprendendo a utilizar as palavras e a reuni-las. Tal jogo obedece provavelmente a um dos instintos que compelem as crianças a exercitar suas capacidades. Gross, 1889. Ao fazê-lo, deparam com efeitos gratificantes que procedem de uma repetição do que é similar, de uma redescoberta do que é familiar, da similaridade do som, etc., e que podem ser explicados como insuspeitadas economias na despesa psíquica. Não é de se admirar que esses efeitos gratificantes encorajem a criança a prosseguir no jogo e a continuá-lo sem atentar para o sentido das palavras ou para a coerência das sentenças. O jogo com palavras e pensamentos, motivados por alguns gratificantes efeitos de economia, seria, pois, o primeiro estágio dos xistes. Esse jogo chega ao fim pelo fortalecimento de um fator que merece ser descrito como faculdade crítica ou racionalidade. O jogo é agora rejeitado como sem sentido ou efetivamente absurdo. Em consequência da crítica, torna-se impossível. Agora também não se cogita mais da questão de derivar prazer das fontes de redescoberta do que é familiar, etc., exceto acidentalmente, a não ser que o indivíduo crescido seja tomado de uma disposição agradável que, à semelhança da euforia infantil, suspenda a inibição crítica. Somente em tal caso torna-se novamente possível o velho jogo de obtenção do prazer. Entretanto, nem o indivíduo quer esperar que isso aconteça, nem quer renunciar a um prazer que lhe é familiar. Assim, ele trata de se tornar independente da disposição favorável, sendo então o ulterior desenvolvimento em direção aos xistes governado por dois esforços: evitar a crítica e encontrar um substitutivo para o estado de espírito. Com isso, assoma o segundo estágio preliminar dos xistes, travessão, o gracejo. Trata-se agora de prolongar o prazer resultante do jogo, silenciando ao mesmo tempo as objeções levantadas pela crítica, as quais não permitiriam que emergisse o sentimento gratificante. Há apenas um modo de alcançar esse fim: as combinações sem sentido de palavras, ou as absurdas reuniões de pensamentos, devem, não obstante, ter um sentido. Toda a engenhosidade da elaboração do xiste é convocada para que essa condição seja cumprida. Todos os métodos técnicos dos xistes já são empregados aqui, travessão. Nos gracejos, além do mais, o uso linguístico não estabelece nenhuma fronteira.
consistente entre um gracejo e um xiste. O que distingue um gracejo de um xiste é que o significado da sentença que escapou à crítica não necessita ser válido, novo ou mesmo bom. É simplesmente permissível dizer tal coisa daquela forma, ainda quando seja infrequente, desnecessário ou inútil dizê-lo de tal forma. Nos gracejos, o que figura em primeiro plano é a satisfação de ter tornado possível o que era proibido pela crítica. É, por exemplo, um gracejo a definição por Schleiermacher ou Schleiermacher de que Eifersucht, o ciúme, é a Leidenschaft, paixão, que mit Eifersucht, com avidez procura, o que Leidenschaft, causa dor. Então seria o ciúme, paixão, com avidez procura, o que causa dor. É também um gracejo quando o professor Kastner, que ensinava física e fazia xistes em Göttingen, no século XVIII, perguntou a um estudante chamado Kriegk, que se inscrevia para um de seus cursos, qual a sua idade. 30 anos foi a resposta, a partir de que Kastner comentou, abre aspas, tenho então a honra de conhecer a Guerra Krieg dos 30 anos, fecha aspas. Abre parênteses, Klein-Paul, 1890, fecha parênteses. Foi com um gracejo que o grande Rokitansky replicou a indagação de quais as profissões de seus 4 filhos, abre aspas, 2 heilen, entre colchetes, curam, e 2 heulen, entre colchetes, uivam, fecha aspas, abre parênteses, 2 médicos e 2 cantadores, fecha parênteses. A informação estava correta e, portanto, não vulnerável à crítica, mas não acrescenta nada ao que podia ser expresso pelas palavras entre parênteses. Não pode haver equívoco quanto ao fato de que a resposta foi dada de outra forma devido apenas ao prazer produzido pela unificação e pelo som similar das duas palavras. Penso que agora finalmente compreendemos com clareza o trajeto através de toda a nossa consideração das técnicas dos xistes, fomos atrapalhados pelo fato de que elas não eram exclusivas dos xistes. Todavia, a essência dos xistes parecia depender delas, já que quando eram descartadas por redução, as características e o prazer dos xistes ficavam perdidos. Vemos agora que o que descrevemos como técnicas dos xistes travessão. Devemos, em certo sentido, continuar a descrevê-las assim, travessão. São antes as fontes a partir das quais os xistes fornecem prazer. Percebemos que não há nada de estranho em que outros procedimentos utilizem as mesmas fontes para fim igual. A técnica que é, entretanto, característica dos xistes e peculiar a eles, consiste no procedimento de salvaguardar o uso desses métodos de produção de prazer contra as objeções levantadas pela crítica que poriam um fim ao prazer.
Há pouco que possamos dizer de modo geral sobre tal procedimento. A elaboração do xiste, como já comentamos, revela-se na escolha do material verbal e das situações conceptuais que permitirão ao velho jogo com palavras e pensamentos resistir ao escrutínio da crítica. Com esse fim em vista, toda a peculiaridade de vocabulário e toda a combinação de sequência de pensamento devem ser exploradas da maneira mais engenhosa possível. Podemos, em um próximo passo, caracterizar a elaboração do xiste por uma propriedade particular. Por enquanto, permanece inexplicável como pode ser feita a seleção favorável aos xistes. O propósito e a função dos xistes, entretanto, travessão, a saber, a proteção em relação à crítica dessas sequências de palavras e pensamentos, travessão, já pode ser vista nos gracejos como traço principal destes. Sua função consiste, desde logo, em suspender as inibições internas e fazer fecundas as fontes de prazer tornadas inacessíveis por tais inibições. Verificaremos que eles permanecem leais a essa característica no decorrer de todo o seu desenvolvimento.